Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 9. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é sábado, dia 9 de março. Então, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, grande é a tua fidelidade. Diz Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Portanto, e hoje é o dia de contemplar a criação de Deus. Você já sabe, né? Aos sábados eu falo isso. Terminou a meditação aqui, vai lá no espelho e contemple essa belíssima e perfeita criação de Deus que é você. Se você tem oportunidade, tem plantas aí na tua casa, contemple a criação de Deus. Tem bichinhos aí? Contemple a criação de Deus. Este grito que você está ouvindo aqui no fundo é o Fofo, o papagaio da minha mãe. Hoje ele acordou assim, está fazendo esses barulhos diferentes. Então, ele está louvando a Deus lá do jeito dele. Até parou, ó. Ai, ai. Então, continua. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma especial. Daqui a 2 dias é o meu, hein? Dia 11, segunda-feira. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tá bom? Sobre ti, e te encha de paz, tá bom? E você que completa mais um dia de vida como eu também, que o Senhor derrame sobre nós esta bênção e derrame sobre cada um de nós o seu amor. Salmo 116, versículo 1 diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Então, devolva esse amor que Deus tem por você, que eu também devolva, amando-o também. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando aqui, deu uma paradinha aqui que a minha prima Fátima me chamou, então vamos lá. Então, meu irmão e minha irmã, que esse amor de Deus esteja no teu coração. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei e com amorável benignidade eu te atrair. Então, é isso, né? Hoje vai ter culto aqui em casa, graças a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus, né, por esse dia, mais um dia que o Senhor nos dá. Bom, a meditação de hoje vem do nosso irmão Arthur. Ele é aqui do Rio de Janeiro. E
O título é Imitadores. E a epígrafe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E o texto que nós lemos, aí a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é exatamente isso que Paulo vai dizer, né? Em nome do Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Quem são esses nós aí? É só você ir lá no capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Esse nós são Paulo, Silvano, que segundo os estudiosos é o outro nome de Silas, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, logo na apresentação da carta, já mostra quem é esse nós aí, tá bom? Então, importante a gente saber. Então, os três estavam dando exemplo. E aí o verso 7, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada. Ou seja, eles exerciam ali a liderança em Tessalônica e com uma vida digna de ser imitada. Nem jamais comemos pão, diz Paulo, à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. O exemplo. Verso 9, não que não tivéssemos direito de receber algo, mas porque a questão da honra, né? Mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Então, direito pela honra de serem líderes ali, de estarem auxiliando aquela comunidade, sim, eles tinham, mas ele diz, a gente trabalhou para servir como exemplo para que vocês nos imitassem. E é muito interessante, não tem mais o que explicar, né? É pensar nisso. Eu tenho sido? Eu tenho sido exemplo na minha comunidade de fé, na minha família, no meu trabalho, na faculdade, na escola. Quem eu tenho sido? Então, essa é a reflexão para a gente nesse sábado, que a gente pense bem nisso, né? Essa coisa aí do paradigma, do exemplo, né? Eu gosto muito de um dito que diz assim, nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Aquele que não pega o livro, né? Ou hoje em dia o celular, né? Com o aplicativo da Bíblia, lê a Bíblia através de nós, tá? Da nossa vida. E aí o Arthur diz o seguinte, hoje, com pouco mais de um ano, meu filho começou a brincar de vestir as minhas roupas. É divertido vê-lo tirando uma camisa da gaveta, trazendo para mim e se inclinando, pedindo-me para vesti-lo. É difícil de andar com uma camisa que é muito maior que um vestido. Com certeza não é nada confortável, mas ele se diverte. E de certo modo eu me divirto também, relembrando de quando eu brincava com as roupas dos meus pais. A brincadeira do meu filho me trouxe à memória as orientações de Paulo a algumas igrejas. Naquela época, o acesso à informação não era tão desenvolvido como é hoje. Muito provavelmente, os cristãos das igrejas para as quais Paulo escrevia não tinham tanta informação sobre Jesus como nós temos hoje. Por isso, Paulo os orienta a imitá-lo, pois ele imitava Jesus. Olha que legal. Eu ainda estou aprendendo a ser pai, e a minha esperança é que eu possa ser para o meu filho o mesmo que Paulo foi para as igrejas que receberam suas cartas. Que Deus me capacite para ser um bom exemplo de cristão para o meu filho e as pessoas ao meu redor.
Vamos orar com Arthur? Deus de amor, que o meu filho possa não só se vestir como eu me visto, mas que ele também possa servir a Cristo como eu também sirvo. Em nome de Jesus, amém. Eu vi que é uma oração de muita responsabilidade, né? Pensamento para hoje: como posso ensinar aos meus filhos sem precisar usar palavras, né? Como eu posso ensinar não só aos meus filhos, né? Eu não tenho filhos, né? Eu tenho filhos espirituais, né? Eu costumo dizer que os meus filhos são os meus alunos. Então, como é que eu posso ensiná-los sem precisar usar palavras? Oremos pelos pais e mães que têm a responsabilidade de ser exemplo para seus filhos e filhas. Então, Senhor, nesta manhã, nós oramos por cada pai, por cada mãe que tem essa responsabilidade. Que eles sejam verdadeiramente exemplo para seus filhos e suas filhas. Em nome de Jesus, amém. E eu oro também por aqueles e aquelas que completam mais um ano de vida neste 9 de março. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. E mais uma vez, que o dia de ontem, Dia Internacional da Mulher, não fique no ontem, mas que a cada dia, cada mulher aqui que me ouve na meditação, sinta-se amada, querida, valorizada e saiba se colocar. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus te abençoe. Tenha um excelente sábado, um excelente fim de semana. Tá bom? Um beijão.